Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade, ao último estudo que nós fizemos, com relação às orientações, ao jovem cristão, as cartas de Paulo, dirigidas a Timóteo, dando continuidade, meus irmãos, a 1 Timóteo, capítulo 5. Irmãos, desde já, deixo um pedido, de perdão. Acabei, ao analisar antes, aqui de estar gravando, acabei analisando ali, só para confirmar de onde eu tinha parado, ali na primeira parte, e vi que, ali ao editar o vídeo, houve um erro de edição que eu não acabei percebendo, e acabou que a parte do versículo 8, ficou cortada, Então, para a gente recapitular um pouco do que a gente viu, ali no versículo 8 e até finalizá-lo, nessa parte 2, meus irmãos, eu vou continuar aqui a partir do versículo 8, Era para continuarmos a partir do versículo 10, mas houve um corte, ali, e acabou que aquela parte saiu cortada, e aí não finalizamos em si aqui o versículo 8 e nem prosseguimos até o 9, que foi onde, eu havia parado. Mas vamos dar continuidade, a partir aqui do versículo 8, Mas desde já, também deixo, meu pedido, se os irmãos puderem, deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, compartilhar em suas redes sociais. Tudo isso acaba colaborando, para a divulgação dessa pregação, e logo mais pessoas, podem ser alcançadas por meio dessa mensagem, que hoje eu vos trago. Então, peço desde já esse pedido, desde já, esse pedido aqui aos irmãos. Se os irmãos puderem, certamente estarão colaborando, ali com a divulgação dessa pregação, e logo mais pessoas, podem ser alcançadas por meio dessa pregação que hoje eu vos trago, E aqueles que são novatos, convido-lhes a conhecer o canal, a se inscreverem, deixar o vosso like. Temos estudos variados aqui todas as segundas-feiras a partir das 8 horas. E para aqueles que não acompanharam, as últimas pregações com relação a essa série que a gente vem fazendo, basta acessar aqui no canal a aba playlist, Basta acessar aqui no canal a aba playlist e apertar aqui para ver a playlist em si, e terá aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, que é o que a gente dará continuidade hoje, a partir do versículo 8, por haver, ali um erro ali de edição, e acabou que a gente não finalizou o versículo 8, E nesse estudo aqui agora, nessa pregação de agora, daremos continuidade ali a partir do versículo 8 e buscaremos, ali examinar, esse capítulo, esmiuçá-lo e acabar ali, extraindo, os ensinos que Paulo ele tem, ali a nos trazer. Então, meus irmãos, eu deixo esses avisos iniciais, deixo esses pedidos iniciais, e sem mais demoras, para a gente não demorar tanto, para não se estender tanto, vamos dar aqui continuidade, em nosso estudo, a apostila na tela. Vamos continuar aqui 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Para aqueles que não acompanharam, são novatos aqui, a gente faz mais ou menos dessa forma, No caso aqui no capítulo 5 eu acabei colocando duas versões, mas normalmente é o versículo, a quebra do versículo, o comentário, e a gente vai fazendo assim até finalizar todo o versículo, e dessa forma, a gente consegue, ele vai prosseguindo com os demais versículos, do próprio capítulo. Então, dando início aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Isso na Almeida Corrigida Fiel. Agora, na NVT, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então a gente vê uma comparação forte, que Paulo ele faz aqui por meio desse versículo, De fato é algo que confronta, algo que de fato faz a gente pensar, porque ele está dizendo que é pior do que aqueles que são infiéis, aqueles que na verdade não que são infiéis, mas não buscaram, conhecer a Deus, aqueles que são ímpios, É isso que Paulo aqui ele está dizendo, Somos piores daqueles que não creem, Se caso não ajudarmos, ali as nossas famílias, mas lembrando, meus irmãos, que a prioridade, ali é sempre para a igreja, É sempre ali para a igreja. Mas Paulo aqui ele está abordando sobre o auxílio, ali familiar, lembrando que é naquele contexto, meus irmãos, das viúvas, ali naquele contexto das viúvas, que acabavam, ali
tendo aquela lista, né, onde elas viviam de certa forma em uma certa dependência, onde elas, né, ali, em troca disso, elas viviam uma vida, né, ali que era totalmente, né, ali dedicada, ao evangelho, ao reino em si, né. Então a gente vê essa lista. Hoje, né, meus irmãos, isso não prevalece, né, hoje isso não que não prevalece, né, mas hoje nós não temos a presença disso. Mas vale ressaltar que nós temos sim a presença, né, ali, das ofertas, né, voluntárias ali, dos irmãos, né. Então isso ainda prevalece hoje e claro que o auxílio também, né, seja ele financeiro, seja ele no caso, com aconselhamento, né, seja ele, com uma mensagem, né, de sabedoria, seja da forma que for, de uma forma que ajude, né, ali a pessoa, isso já é uma forma de cuidar, né, já é uma forma de fato ali de a gente estar cuidando, né, de alguém ali que é da nossa família, alguém que a gente conhece e tal. Já é uma forma ali da gente acabar auxiliando. Então, vamos começar aqui. Paulo ele diz: "Mas se alguém não tem cuidado dos seus", ele, né, ou seja, Paulo, aprofunda o tema da responsabilidade familiar. Ter cuidado significa prover, né, sustentar, amparar e assumir o dever natural para com os membros da própria casa, né? É isso que Paulo aqui ele está abordando, né, nesse nesse versículo, né, em si. Lembrando que o sustentar aqui, meus irmãos, não é simplesmente eu ali, né, e claro que tem também, né, suas questões, né? Às vezes a gente tem de fato uma pessoa que já é muito idosa, né, e ela fica sobre nossos cuidados, aí de fato a gente sustenta, né? Mas quando fala aqui também do auxílio, né, ali familiar, o auxílio às pessoas, não é simplesmente sustentar, né? Não é simplesmente eu passar a sustentar a pessoa a vida toda e ela, né, quando tem a possibilidade de trabalhar, ela não vai, né? Não é nesse sentido, tá, meus irmãos? Lembrando que o sustentar aqui, conforme a gente até abordou aqui um pouco antes, sobre a questão do, né, ali de ajudar, né, o comentário sobre ajudar, né, quem faz o mau uso do auxílio, das ofertas, ou seja, que a igreja acaba lhe dando, né? E a gente destacou aqui que a assistência, né, ela deve ter como objetivo, né, ali ajudar a pessoa a se reerguer e não a sustentar um estilo de vida de dependência ou mau uso, né, ali dos recursos. Então, é sempre dessa forma, né? O cuidado em si, ele não simplesmente, nem sempre, né? Não é em todos os casos que vai exigir uma certa dependência, né? No caso, uma certa sustentação ali da pessoa. Mas quando de fato é preciso, né? Não sei, uma pessoa muito idosa, né, ali, ou então a pessoa que acabou ficando muito doente, ou então a pessoa ali que está tendo certas dificuldades, né, ali em sua saúde, né, com o seu corpo, né? De certa forma a gente diz sim, não de certa forma, mas a gente diz sim, né, que de fato isso, meditando em si, a gente vê que é algo lícito, né, de se fazer, é algo bem certo, sim, e inclusive recomendado, né, que a gente faça. Mas, no entanto, sustentar aqui não é simplesmente apoiar, né, um estilo de vida ali de dependência quando a pessoa ela tem ali seu meio também, né, de acabar se mantendo, né, claro que dando um destaque maior para financeiramente, né. Então, o sustento aqui é mais realmente um auxílio que faz com que a pessoa consiga se reerguer, a fim de que ela ela consiga, né, ali, se estabilizar, né, em sua vida financeira, sua vida de fato ali que ela vive em si, né, tanto na questão financeira, emocional em si, vai ter esse sustento, esse auxílio por parte dos irmãos. Prosseguindo, esse cuidado ele não é apenas financeiro, mas também moral e afetivo. Aqui o apóstolo ele deixa claro que a primeira esfera de responsabilidade de um cristão é sua própria família. Ignorar isso mostra negligência com os princípios básicos da fé cristã, que ensinam o amor prático e o compromisso com aqueles que estão sob nossos cuidados, lembrando que o quinto mandamento, né, o mandamento de honrar pai e mãe, ele está incluso, né, aqui nesse versículo 8, né, que a gente tem que de fato honrar nosso pai e nossa mãe. E não é simplesmente honrar, né, ali, de boca, né? Não é simplesmente honrá-los de boca, mas tem que ser algo também de atitude. Quando eles precisarem, né, quando eles de fato necessitarem de nós, que na medida do possível, né, ali a gente também buscar auxiliá-los, né, ajudá-los quando possível. Honrar pai e mãe em si, né, é mais ali eu diria que uma ajuda financeira em si, na questão em si de auxiliar, né, de ajudar,
né, ali, mas claro que isso não retira, né, ali a importância de honrar, né, pai e mãe de forma totalmente também ali com respeito, né, de, de tratar, né, ali com realmente aquele nível de respeito, realmente cuidar, né, em si, não vai negar isso, mas o honrar pai e mãe em si tá mais nessa questão realmente de auxiliá-los, né, quando precisarem, né, principalmente quando eles já estão, né, ali mais idosos, né. Então, prosseguindo, e principalmente dos da sua família. Paulo enfatiza que essa responsabilidade ela começa dentro do lar. Família imediata, ou seja, pai, mães, filhos, avós necessitados, é prioridade. Se alguém não cumpre esse dever básico, não pode esperar que a igreja assuma aquilo que pertence primeiro à estrutura familiar. Essa ordem reflete a própria criação divina, onde a família é o primeiro núcleo de cuidado e proteção. Timóteo deveria ensinar isso para impedir abusos e para que a assistência da igreja fosse justa e bem direcionada, né? Se eu não me engano, meus irmãos, tem passagens relacionadas que eu acredito que a gente até abordou na questão ali do no capítulo 3, se eu não me engano, né, sobre os presbíteros e diáconos, nós vimos que eles tinham, né, ali que ter, né, ali um domínio sobre seus filhos, ó, sobre sua casa, saber, né, cuidar ali de sua casa, né? Era necessário isso, porque se ele não soubesse cuidar de sua própria casa, não conseguiria, né, cuidar ali da igreja. Então, quando a gente pensar de cuidar, né, de realmente ajudar, né, ali a igreja, a gente primeiro tem que pensar sobre também ajudar a nossa família, porque é o primeiro meio, né, que Deus ele coloca para nós ajudarmos, para nós de fato ali servirmos, né, em nossa vida, é a nossa família, né? Seja a família ali de fato, né, é, um homem, sua mulher, seus filhos, seja alguém que vive ali ainda, né, debaixo da, no caso, debaixo da guarda dos pais, né, ali, né, ele vai também tratar ali com cuidado, né, respeito também, ou até mesmo a pessoa que não tem isso, ainda que não more, né, com seus pais ali e tal, ela tem que expressar esse cuidado, né, é importante destacar isso. Então, Timóteo ele deveria ensinar isso para impedir que abusos, né, para impedir abusos e para que a assistência da igreja fosse justa e bem direcionada. E aí, né, Paulo juntando aqui, né, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, Paulo ele traz uma expressão forte nesse versículo 8. Ele diz que quem não faz isso, né, no caso, quem, né, nega ali tal o cuidado, né, em sua família, ou no caso, nega, né, ali o cuidado em sua família, nega, né, ali o cuidado para com seus parentes, aqueles que estão no nosso meio, né, que a gente pode ajudar, acaba que nós estamos negando, né, a fé. E essa expressão, ela é forte. Ao negligenciar a própria família, a pessoa contradiz o evangelho que afirma seguir. A fé cristã, ela é prática e não meramente teórica. Negar esse dever básico é viver em oposição direta ao caráter de Deus, que cuida dos seus e exige o mesmo daqueles que o servem. Não significa que a pessoa deixou de crer em Deus intelectualmente, mas que suas ações anulam aquilo que sua boca diz crer. E ele traz outra comparação também ali, bem forte, né? Ele diz que essa pessoa que também negligencia o cuidado para com a sua família é pior, né? Ali ele diz, e é pior do que o infiel. Paulo conclui com uma comparação dura. Até mesmo os pagãos, pessoas sem conhecimento do evangelho, compreendiam a responsabilidade natural de cuidar da sua própria família. Assim, alguém que se diz cristão, mas não cumpre esse dever mínimo, se coloca numa posição moral inferior à de um descrente. O ponto de Paulo é simples. A fé se prova no cuidado com os mais próximos. Quem falha nesse ponto, falha naquilo que é mais básico. Então, exercer a prática do amor, né? A prática também do servir, né? Jesus, ele também nos ensinou, né? Que nós devemos servir, assim como ele também serviu, né? Então, não podemos negligenciar isso, né? Nós podemos ajudar de várias formas, né? É, ainda que não seja financeiramente, a gente pode dar um conselho, a gente pode ajudar nas atividades ali diárias, né? No caso, nas atividades ali básicas, né? Não sei, uma simples coisa, né? Pode ser ali é, limpar a casa, pode ser ali arrumar o quarto, pode ser ali
lavar ali, né, a louça que está suja, lavar o banheiro, ou seja, meus irmãos, há várias formas, né, de nós cuidarmos, né, ajudarmos de fato, demonstrarmos esse amor, que é o servir, mas também o próprio cuidado, né, a gente se preocupar, a gente trazer o amor, né, de fato também apresentar em nossas orações, né, isso claro que não se resume nisso, mas eu diria que são exemplos ali de cuidado, né, com a nossa família. Agora que a gente finalizou o versículo 8, vamos agora para o versículo 9. Primeiro, Almeida Corrigida Fiel e segundo, NVT. Diz assim em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9. Nunca seja inscrita a viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido mulher de um só marido. Na NVT, a viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Quando Paulo ele orienta, né, que nunca seja escrita uma viúva com menos de 60 anos, aqui Paulo ele se refere a uma lista oficial de viúvas que nós, meus irmãos, para aqueles que não acompanharam, né, vou até deixar aqui só para a gente voltar, mas para aqueles que não acompanharam, na última pregação, a gente aqui na introdução, meus irmãos, abordamos sobre o que seria nessa lista de viúvas, né, ali que é citado, né, nesse capítulo, né. Aqueles que não viram, recomendo que vejam, né, para que possam entender melhor, né. Não vou ler aqui, não vou fazer aqui a explicação, né, disso, mas somente uma breve citação para que a gente recapitule, né, ou então tenha somente em mente o que era isso, né. É praticamente uma lista que consistia ali em mulheres, né, que eram viúvas, que eram inscritas nessa lista, né, e elas eram sustentadas pela igreja, né, e elas, né, acabavam ali firmando, né, um propósito de também, né, ali servir, né, ou seja, se dedicar à oração, se dedicar, né, ali ao serviço, né, à orientação, ao auxílio dentro da igreja, né. Era algo ali presente no primeiro século, a gente já explicou isso na primeira parte, né, desse capítulo. Então, aqueles que não assistiram, recomendo fortemente que vejam para que entendam melhor, né, o que a gente está abordando aqui, para que entendam melhor, né, o que vem sendo comentado através desse estudo. Então, essa lista, né, ali, oficial de viúvas, né, que recebeu esse cuidado especial da igreja. Essa lista, ela não incluía, né, todas as viúvas, mas um grupo específico que, além de receber auxílio, também servia a igreja em certas tarefas, como aconselhar mulheres mais jovens, visitar necessitados e também dedicar-se à oração. Claro que também não se resume só nisso, né? Tem outras também atividades espirituais e de serviço, né, que essas mulheres também praticavam, né, ali. Hoje a gente não vê a presença disso, né? Mas hoje ainda prevalece sim, né, a oferta à igreja, né, não o dízimo, né, o dízimo é algo passageiro, hoje o que permanece né, ali é a oferta, que é algo voluntário, né, não é como o dízimo, né, que acabam meio que impondo, né, você tem que dar o dízimo 10% do teu salário, senão você é ladrão de Deus, não é nada disso. Mas também não é porque não tem o dízimo que a gente também não deve ofertar, tá? É importante sim, porque é por meio das ofertas dos irmãos que também, né, ali, as viagens missionárias podem ser feitas, né, ali, que mais irmãos podem ser batizados, né, que projetos, né, de evangelização também podem ser feitos, né, o evangelho ele pode ser levado mais adiante, né, com os irmãos, né, é claro que aqueles que podem, né, a gente não pode trazer um peso, né, para todos, mas aqueles que podem, né, auxiliar, esses que ajudem, né, certamente acabará, né, ali ajudando, né, na igreja e é realmente algo que eu diria que traz alegria, né, a gente saber, nossa, eu não trazendo glória, né, mas só de pensar, né, meus irmãos, olha, que legal, né, eu estou ajudando, né, ali na igreja, né, eu estou ajudando ali o evangelho a ser levado adiante, né, isso traz alegria, traz ali, né, ânimo para perseverarmos e para cada vez mais, né, exercermos ali o auxílio, né, dentro da igreja, e dessa forma, né, a igreja, a palavra de Deus, ela só tende, né, a chegar mais pessoas, né, e ainda que haja lutas, né, ainda que haja aflições, essa alegria, né, nos preenche, né, de tal forma que faz com que até as lutas e aflições sejam breves e passageiras, né. Voltando ao tema, meus irmãos, sobre essa lista, né, oficial das viúvas, né, prosseguindo aqui a partir desse segundo que parte do comentário, por isso, né, havia critérios claros. O limite de 60 anos representava maturidade, estabilidade e menor probabilidade de novo casamento. Viúvas mais jovens teriam outras possibilidades de sustento, como por exemplo um trabalho
ou então um novo matrimônio, né, que poderia ali trazer o sustento para casa. Assim, Paulo ele preserva a justiça dentro da igreja e evita que o auxílio fosse distorcido ou mal utilizado. Então é justamente nisso, 60 anos, né, ali, normalmente, né, as viúvas em si tendem ali, se no caso elas já tiverem, né, ali tal, tido um marido, né, ali, normalmente, né, a tendência é menos, né, a se casar novamente, até porque já tem maturidade, né, já tem ali estabilidade, né, ali, além da menor probabilidade, né, que a gente já citou do novo casamento, o que acabava, né, ali colaborando para que houvesse uma dedicação maior, né, ali nas coisas que são referentes ao reino, né. Então, acabaria ali tendo essa dedicação maior. Prosseguindo para a próxima parte, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Esse critério, ele trata da reputação e fidelidade conjugal. A expressão enfatiza que a mulher tivesse sido conhecida por uma vida matrimonial íntegra, alguém fiel, respeitada e com caráter comprovado. Não significa que Paulo está proibindo segundas núpcias no caso de viuvez, né? O próprio versículo 14, né, desse mesmo capítulo, inclusive, recomenda o casamento para mais jovens, mas do contrário, meus irmãos. É, ele recomenda, a gente viu que ele vai recomendar, né, ali no versículo 14, iremos ver mais adiante, mas ele não está proibindo aqui o segundo casamento em si, claro que dentro dos critérios bíblicos, né? Se no caso o cônjuge, né, ele acabar morrendo, aí a pessoa ela está, né, de fato ali, eu diria, vamos aplicar aqui essa palavra, mas não é a mais adequada, né? Na verdade, é apta, é uma palavra adequada, né? Eu creio que para sobre isso, né? Então ela meio que está apta, né, novamente ali a poder se casar novamente. Ela tem essa liberdade, né? Para se casar novamente, né? Ou então, né, se for o caso também de houver adultério, aí aquele que acabou sendo, né, sofrendo o adultério em si, né, acabou sendo ali traído, né, ali em seu relacionamento, pode perdoar, né, pode permanecer ali com a pessoa se caso ela verdadeiramente se arrepender, mas também, né, ela tem total direito ali, se caso quiser, né, de acabar ali não querendo conviver mais e também tem ali acesso, né, a um novo casamento. Claro que isso, né, meus irmãos, é um assunto meio delicado, a gente tem que ter um cuidado, né, para falar sobre isso, mas de uma forma resumida, né, é mais ou menos isso. E Paulo, ele está querendo só destacar que nessa lista, né, onde teriam viúvas totalmente dedicadas, né, ali ao reino, a viver, né, ali para as coisas espirituais, era necessário que fosse colocada ali somente mulheres, né, que eram conhecidas por ser fiéis, né, ao seu marido, né, ali da qual, né, elas viveram. O objetivo é listar apenas viúvas cujo testemunho fosse sólido e digno de confiança, pois aquelas, né, que estavam na lista se tornavam, né, referência na comunidade cristã. Assim, Paulo mostra, né, que o cuidado da igreja deve ser ordenado, responsável e acompanhado de discernimento, sempre observando a maturidade e o caráter daqueles que recebem apoio especial. Então, é isso que Paulo está buscando, né? Somente aquelas que têm um bom testemunho a respeito de sua fidelidade, né? E também, né, aquelas que já têm mais de 60 anos, isso no intuito de ter realmente ali uma pessoa que já é madura, né? 60 anos já é de fato muitos anos de vida, né? E no caso, pelo menos nessa limitação que hoje nós temos, né? Já a pessoa ela vive, né? 60 anos realmente já teve bastante maturidade, viveu bastante, né? E aí acaba que se fosse realmente se dedicar, né, ao reino, a questão de distrações em si, né, como um novo casamento, que acabaria afetando meio que a dedicação, né, ali acabaria sendo diminuído, né, e logo, né, isso não afetaria, né, porque a tendência é menos, né, a isso acontecer. Então, vimos aqui o versículo 9, vamos agora para o versículo 10. 1 Timóteo 5,10 na Almeida Corrigida Fiel e após na NVT. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. NVT deve ser respeitada pelo bem que praticou como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou
a fazer o bem. Então, quando aqui é declarado, né, tendo testemunho de boas obras, Paulo ele continua descrevendo os critérios para uma viúva, né, para que uma viúva fosse incluída na lista, né, oficial da igreja. Agora, né, ele enfatiza o testemunho público. Não bastava, né, idade ou até mesmo situação social. Sua vida ela deveria demonstrar frutos visíveis, né, para que não fosse qualquer pessoa que fosse colocada ali, né. Porque essa lista, né, vamos supor que houvesse uma viúva que ela, em sua vida pregressa, né, em sua vida, no caso antes do evangelho, vamos supor, né, em sua vida antes do evangelho, quando também era mais nova, ela não se mantinha fiel, né, ao seu marido em si, né, vivia ali cometendo adultério, né, não seria tão ideal que ela fosse incluída, né, ali na lista das viúvas, talvez por muitos conhecerem o seu passado, né, ali e tal. Claro que ela iria demonstrar, se caso realmente se arrependesse, né, trazendo esse exemplo ao evangelho, ela demonstraria, né, que mudou de fato, mas meio que pelo seu testemunho, né, ali pelo que ela viveu em si, creio que naquela época ali acabariam não incluindo. Claro que também se houvesse, né, se claro ela realmente demonstrasse que ela mudou, né, que ela de fato não é mais aquela mesma de antes, aí talvez sim seria inclusa, né, nessa lista. Mas Paulo, né, ele está enfatizando ali o testemunho público, que era necessário, né, ali os frutos visíveis, né, a sua vida deveria, né, ali demonstrar frutos visíveis. Boas obras representam um histórico real do serviço cristão, não apenas intenções. Isso protege a igreja e reafirma que essa lista envolvia responsabilidade espiritual e não apenas assistência material. Se criou filhos, é outro critério, né, que Paulo aqui acaba colocando, né, se criou os filhos. Esse ponto mostra, né, que a viúva tinha a experiência familiar e demonstrou, né, ali cuidado, disciplina e amor no lar. Criar filhos bem não era apenas um dever doméstico, mas uma evidência de caráter, paciência e responsabilidade, né? Qualidades essenciais para alguém que serviria como referência para as outras mulheres na igreja. E é justamente nisso, meus irmãos. Essas mulheres, elas acabavam aconselhando, né? Vamos supor que tinha uma viúva, ela participava dessa lista, né, desse rol. E aí tinha uma jovem lá, né, que estava prestes para ser mãe, né, tal. Queria receber orientações de como era, né? Aí ela poderia buscar essa viúva. A viúva ia dar o quê? As orientações e aconselhar como é que seria a vida, mais ou menos, tal, né? Por ter vivido já o bastante para poder ali tentar, né, explicar para aquela que já é mais jovem, aquela que não tem experiência nisso, né? Então a gente vê que tem toda uma questão realmente de firmar a igreja, de auxiliar, né, a igreja em certos pontos, em certas dificuldades, né? Além de também demonstrar, né, o bom testemunho, né? Os filhos ali dessa viúva crescerem na fé, né, ali de fato serem bons filhos, né, filhos respeitosos, tudo isso ali é exemplo, né, de uma boa criação, né, ali dos filhos. Claro que nem sempre, né? Às vezes realmente tem filhos que já se rebelam por questão própria, embora que sejam bem cuidados. Mas, meus irmãos, de fato, né, aquelas que cuidam bem de seus filhos, a tendência sim é ter bons filhos, né, filhos respeitosos que de fato cuidam, né, ali de seus pais. Então, qualidades essenciais, né, ali para alguém que serviria como referência para outras mulheres na igreja, como a gente citou esse exemplo, né? Uma jovem, né, poderia ali pedir conselho, né, ali a essa viúva que soube cuidar de seus filhos, tal, teve todo o cuidado e dessa forma, né, ela teria ali uma orientação e poderia aplicar os ensinos, né, ali que lhe foi aconselhado, né, e acabaria ajudando ali em sua vida, né, nessa vida mais doméstica em si, né, no caso no lar, cuidando, né, dos filhos. Trazendo esse exemplo, né? Lembrando que o mesmo vale para os homens, né, aqueles que também já viveram, né, ali. Claro que essa lista é dedicada às viúvas, mas falando sobre aqueles que também já viveram, né, por bastante tempo, tal, cuidaram dos filhos, né, ali foram bons pais, exerceram, né, ali um bom esforço, né, para de fato trazer o alimento para casa, né? Aqueles jovens, né, que também estão prestes a ser pais, né, podem buscar esses mais experientes, esses mais velhos, né, com o propósito em si de também receber a orientação, né, ali adequada para aquela situação. Então, prosseguindo, se exercitou hospitalidade. A hospitalidade
era uma das marcas das primeiras comunidades cristãs. A gente vê muito isso, meus irmãos, a hospitalidade. Porque principalmente a igreja, meus irmãos, ela não é um templo. Como diz, né, Estevão, Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Templos, né, somos nós. E a igreja é o povo de Deus reunido, é o corpo de Cristo reunido, né? Então, a partir do momento em que os cristãos eles se reuniam, eles eram igrejas. Não porque eles se reuniam em um templo, ali era uma igreja. Não porque o templo é a igreja, não. O local é o templo, né? A gente pode até dizer, né? Não o templo em si, mas pode ser qualquer lugar. Até mesmo numa praça, pode ser ali na rua, pode ser ali no shopping, seja lá onde for. Onde as pessoas se reunirem para ouvir a palavra de Deus e meditar, ali se formou a igreja. Né? Lembrando que a igreja são as pessoas. Templo somos nós. Nós sozinhos só somos templo, não somos igreja. Mas a partir do momento em que tem 2, 3 ou mais pessoas ali já se forma de fato uma igreja. E trazendo, né, aqui uma destacação, até mesmo para a igreja de Deus, né? Mas essa é a marca, né, da própria igreja de Deus, que é o quê? O movimento congregacional. Não é se reunir em um templocentrismo, né? Que faz ali com que aquele local ali, não. A gente só deve adorar naquele local, a gente só deve visitar aquele local, as reuniões só devem ser feitas naquele local. Isso é meio que uma centralização, o que Jesus, ele não nos ensinou, né? Era de casa em casa, né? Os irmãos se reuniam de casa em casa. Para aqueles que têm dúvida a respeito, basta ler Atos dos Apóstolos, né? De fato, as pessoas ali, de vez em quando elas se reuniam no templo, mas quando não dava, se reuniam na casa. Paulo, ele, em suas cartas, meus irmãos, a gente vê, ele fala, saúdo, né, a paz, a casa de tal irmão, saúdo a família, tal a igreja que se localiza na casa de tal irmão. Vamos até ver isso aqui na própria Bíblia, né, ali. É, é, deixa eu pesquisar aqui. É, a casa de um irmão. Olha aqui, ó. Romanos 16:15. Eu vou pegar somente essa, mas como vocês podem ver aqui, tem mais passagens, né? Vamos pegar aqui. Ó. Saudai também a igreja que está em sua casa. Ó. Saudai a Epeneto, meu amado, que és as primícias de Acaia em Cristo. Vamos ver aqui somente o versículo 4 para acompanhar, ó. A partir do versículo 3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então a gente vê, meus irmãos, né, que a forte presença ali do movimento congregacional, né, o fato dos irmãos eles não se reunirem em um templo, não é somente em um determinado local. Lembrando, eu não estou aqui dizendo, né? A Bíblia ela também não diz que é errado a gente, por exemplo, alugar um local para nos reunirmos, ou então separarmos um local ali para a gente se reunir, né? Ali nos sábados, em outros dias que forem possíveis, né? Ali se reunir. Não estamos falando isso, mas não pode haver centralização, né? Como se a gente somente tivesse que se reunir ali. Não é simplesmente assim, né? Às vezes não tem um meio para se reunir. um- Vamos supor, a reunião no sábado ali é na casa de tal irmão, no outro vai ser desse outro irmão, depois desse vai ser do outro irmão, ou seja, sempre vai ter esse movimento congregacional, mas se claro, se os irmãos conseguirem adquirir ali um lugar alugado, tal, ali que consiga, né, ali sustentar, aí seria algo, né, ali lícito. Agora não pode fazer um casamento com o Estado e tal, construir um templo ali, assinar lá no Estado que é igreja, né, tal. Não pode fazer isso, né? A gente não faz, né, ali o casamento com o Estado, conforme até mesmo, né, aqui é expressado, né, no Revelando Apocalipse. Tem uma era aqui que remete a isso, né? Que foi a era ali do casamento com o Estado, né? Recomendo que aqueles que não viram, não assistiram, basta acessar aqui o canal, né? Vir aqui na descrição e acessar aqui o Revelando Apocalipse.
né? Estudo totalmente gratuito, né, sobre Apocalipse, do capítulo 1 até o versículo 22, né? Os irmãos podem assistir, certamente será edificante e esclarecedor, né? E também para aqueles que não conhecem, né, a Igreja de Deus, também convido-lhes, né, a conhecer, estará na descrição, né, o link. Também basta acessar aqui na descrição do canal, né, aqui no perfil do canal, estará aqui o link, né, o site da Igreja de Deus, né. Convido a todos a fazer o discipulado, se não fizeram, vejam os pontos de fé. Lembrando, meus irmãos, tudo isso para que tornemos, né, servos do Senhor Jesus Cristo e estejamos aptos para o batismo, né. Um estudo totalmente gratuito da sã doutrina. Mas agora, meus irmãos, prosseguindo, com o nosso estudo. Então, prosseguindo aqui, né, a hospitalidade era uma das marcas das primeiras comunidades cristãs, como a gente já citou como exemplo, né, as pessoas elas se reuniam, né, ali nas casas e quando recebiam os irmãos, também os recebiam em suas casas. E abrir a casa, ajudar, né, viajantes irmãos, acolher irmãos perseguidos e cuidar de necessitados, mostrava fé prática. A viúva que fazia parte da lista, né, precisava ser conhecida por esse espírito, né, acolhedor, que ela recebia aqueles que precisavam, aqueles que auxiliavam. Claro, meus irmãos, tudo isso também na medida do possível, né? Eu não vou ali, por exemplo, se eu tenho a capacidade de somente trazer um auxílio ali, né, não sei, vamos supor que a gente tem ali a disponibilidade para receber um irmão em nossa casa, mas a gente só pode receber por 3 dias, né? Que seja, né, aqueles 3 dias, mas é importante que a gente exercite, né, a hospitalidade, né? É importante destacar isso, né? É tudo na medida do possível, né? Tudo na medida também que for colocado em nosso coração. Nada muito além do que a gente pode também fazer. Claro que também tem que ter um grande esforço, né, de nossa parte. Então, a viúva, e não só a viúva, mas todos nós também temos que, quando possível, né, também sermos reconhecidos por esse espírito acolhedor. Se lavou os pés dos santos agora. Essa expressão era um gesto de serviço humilde, meus irmãos, assim como Jesus também fez. Não se trata de uma cerimônia ritualizada, mas de ajudar irmãos cansados e necessitados, servindo com simplicidade. Era um símbolo de disposição para cuidar dos outros, assim como Cristo ensinou ao lavar os pés dos seus discípulos lá na Santa Ceia, que é celebrada, né, ali todo 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 ano, né, ali quando dá ali, né, 14 de Nisan no calendário judaico, né, aqui em algum dia por volta de abril e março, né, ali é celebrada a Santa Ceia, né, ali onde aqueles, né, somente aqueles que são batizados comem do pão sem fermento e tomam, né, do suco de uva, né, o vinho, o suco de uva ali integral, né, ali puro, né, para celebrar ali a Santa Ceia. Foi algo que Jesus pediu, né, para fazer em memória dele, com o propósito em si de lembrar também, né, do que ele fez por nós, né. Então, Paulo ele destaca esse tipo de atitude para mostrar, né, que a verdadeira liderança espiritual nasce do serviço. Se socorrer os aflitos. Aqui Paulo ele elogia o cuidado para com os enfermos, pobres e pessoas em sofrimento. Essa viúva demonstrava compaixão ativa, não apenas palavras, mas auxílio concreto. Era alguém que a igreja podia confiar para continuar servindo ao corpo de Cristo. E também se praticou toda boa obra. Paulo conclui com um resumo. Essa mulher deveria ter uma vida marcada pela constância no bem. O toda boa obra não indica perfeição, ou melhor, meus irmãos, a gente pode até aplicar como melhor, né? Perfeccionismo, né? Não é perfeccionismo ou então perfeição, mas um estilo de vida dedicado ao serviço que busca, né, não viver no pecado. Assim, ele reforça que a lista das viúvas incluía mulheres maduras, experientes e fiéis, né? Fiéis e com histórico comprovado de piedade. Então, era esses os requisitos ali, que também é cobrado de nós, né, em nossa vida, tanto para essas que viviam, né, aqui e participavam dessa, dessa questão em si, né, desse meio, né, dessa lista do rol ali das viúvas, mas também, né, cobrado de nós, né, para que vivamos de forma que seja do agrado do nosso Deus e também, né, demos os frutos do Espírito. Prosseguindo agora, meus irmãos, com o versículo 11, diz o seguinte, na Almeida Corrigida Fiel: mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. E agora na NVT, as viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois,
Quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Então, quando Paulo ele diz aqui, mas não admitas, né, aqui, Paulo aqui ele está orientando, né, a não admitir, a não colocar na lista, né, ali, as viúvas, né, ali mais novas, né? Ou seja, ele orienta Timóteo a não incluir as viúvas jovens na lista oficial da igreja, nessa lista, nesse rol, né, das viúvas. Essa lista, como vimos, não era apenas, né, para auxílio material, mas para mulheres que se dedicariam integralmente ao serviço cristão. Jovens viúvas, porém, não tinham ainda a estabilidade emocional, espiritual e vocacional necessária para esse compromisso prolongado. Assim, Paulo protege, né, as próprias mulheres e a estrutura da igreja, evitando encarregar alguém que mais tarde não conseguiria sustentar tal responsabilidade. Então é meio que também, né, um meio de cuidar da igreja, né? Paulo já sabia disso, né, que as mais jovens têm essa tendência maior a se casar, né, também a ter esses desejos, né, ali de acabar se casando e tal. E por não, em algum momento, né, pode ser que elas não resistam, acabam querendo ali se casar e meio que descumprindo, né, o que haviam firmado, né, com essa questão de devoção, dedicação em si ao reino. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, aqui Paulo, ele descreve o risco. Levianas não significa moralmente perversas, mas que poderiam perder, né, o foco do compromisso assumido. Entrar nessa lista representava, né, um voto de dedicação ao serviço da igreja. E algumas poderiam, por imaturidade ou mudança de desejos, abandonar essa consagração. Assim, tornariam-se instáveis no compromisso firmado diante de Cristo. O sentido é prometer algo que depois, né, não conseguem manter. Então, a importância, né, disso, do cuidado em si, também nesse ponto, né? A gente viu que também, né, no caso sobre essa questão das levianas, né, é nessa questão dos desejos físicos serem mais fortes, né, que sua devoção a Cristo, né? Lembrando que isso aqui não remete a um pecado em si, mas um desejo, né, ali. Como Paulo ele também diz, né, se eu não me engano ele diz, né, sobre aqueles que querem casar-se, né? Se o desejo de fato for forte, né, que se case, né? Pois é melhor, né, ali se casar do que ficar ali, né, tendo aquela vontade em si, né? E aí meio que fica naquela tendência, né? Ele dá essa orientação ali também com relação a isso. E ele finaliza, né, querem casar-se. Paulo ele não condena o casamento. Pelo contrário, ele recomenda às viúvas jovens dos versículos seguintes. O problema não é desejar casar, mas assumir um compromisso de serviço exclusivo à igreja e depois abandoná-lo devido ao desejo natural de formar uma família novamente. Isso traria confusão, quebra de votos e falta de coerência, né, diante da comunidade. Portanto, o objetivo de Paulo é evitar que elas entrem em um papel para o qual não estão prontas. Então, é questão, preocupação, né, com o cuidado da igreja. É isso que Paulo aqui ele está orientando, né, por meio dessa passagem em si, desse versículo. Agora, meus irmãos, versículo 12, Almeida Corrigida Fiel, diz aqui o seguinte: tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E agora na NVT, assim se tornaram culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Então a gente vê aqui a importância, né, de meditar em outras versões, né? Aqui não vai remeter, meus irmãos, a simplesmente uma condenação, mas elas se tornariam culpadas, né, de ter transgredido ali, cometeriam, né, um pecado por ter quebrado, né, ali um voto em si, um propósito e acabava, né, que estariam culpadas, né? Isso afetaria em sua vida espiritual. Então a gente vê que é mais um cuidado que Paulo, né, ali tem para com a igreja, né? Então, Paulo ele continua, né, ali explicando, quando ele diz tendo já a sua condenação, ele continua explicando por que as viúvas jovens não deveriam entrar na lista oficial do serviço. A condenação aqui não significa perdição eterna, mas reprovação, ou seja, um julgamento negativo, né, ali resultante da própria atitude delas. É uma consequência prática e moral, não a sentença divina de destruição. Até porque, meus irmãos, né, não existe isso de decreto de já condenação ou então de decreto, né, já de salvação, como diz o calvinismo, né? Não. No caso, a pessoa, né, ela se dedica, ela de fato escolhe, né, ali se vai querer ser, quando Deus ele chama, né, se ele vai querer ser um escolhido ou não.
né? Mas Deus, ele por si só já sabe, né, qual é o destino daquela pessoa, mas ele por si só não decreta, ó, isso aqui é condenado, isso aqui é salvo. Não é algo assim, tá? Então, é importante que a gente se dedique, né, ali de fato a viver nas coisas concernentes ao reino para que possamos, né, ali obter a vida eterna, né, ao fim de tudo isso. Então, lembrando que isso aqui não é uma sentença divina de destruição. A ideia é que, ao quebrarem um compromisso feito diante da comunidade, elas mesmas se colocariam em posição de correção e disciplina, por haverem aniquilado a primeira fé. A primeira fé refere-se ao compromisso, né, na NVT, como a gente viu aqui, ó, compromisso inicial, né, assumido ao entrar na lista. Esse serviço era algo sério. Ao aceitarem, estavam declarando que se dedicariam ao cuidado da igreja com estabilidade e foco. Se depois abandonassem isso para buscar outro caminho, como o casamento mencionado no verso anterior, estariam rompendo sua palavra, desfazendo o compromisso anteriormente assumido. E Paulo não critica o desejo de casar, mas a incoerência de fazer um voto e depois desfazê-lo. Assim, aniquilar a primeira fé significa quebrar, né, um compromisso público, o que afetaria o testemunho da igreja e colocaria a própria mulher em situação de disciplina. Então é isso que Paulo está destacando aqui no versículo 12. Vamos agora, meus irmãos, para o versículo 13. Almeida Corrigida Fiel. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Na NVT, além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando o que não devem. Então, o que Paulo está destacando aqui, nesse versículo, é quanto à falta, né, ali de maturidade em si, né? Aqui a gente vê uma facilidade, né, aqui lá nas palavras na NVT. Na Almeida Corrigida Fiel traz uma linguagem mais forte, mas é isso que Paulo está destacando. Então, quando ele diz, e além disso, aprendam também a andar ociosos, aprendem a andar, na verdade, perdão, e além disto, aprendem também a andar ociosos, de casa em casa. Paulo agora, ele descreve uma consequência prática, né? Caso viúvas jovens, né, ali fossem colocadas na lista de serviço da igreja. Sem um compromisso sólido e contínuo, como seria esperado das viúvas mais velhas, as jovens poderiam cair em ociosidade, isto é, falta de atividade útil ou responsabilidade definida, né? E isso remete, meus irmãos, àquela questão, né? Eu falo isso para os irmãos porque eu também vivo, né? Sou um jovem. Então, é aquela questão, né? Às vezes, pela falta de maturidade, fazemos coisas que nós não queríamos, né, ali fazer, né? Coisas que foram erradas, que a gente acaba se arrependendo, né? Ou então, até mesmo a falta de firmeza, né, naquilo que a gente decide fazer, né? Porque eu tenho meio que uma certa autoridade para falar isso, porque eu também, né, sou um jovem. Então, meio que firmar isso, né, ali, não acabaria não sendo, né, tão interessante, devido, né, ali a possibilidade, né, ali de facilmente, né, acabarem deixando ali é, é, de cumprir, né, o que falaram, além também da ociosidade, que é a falta de atividade útil ou responsabilidade definida, que é mais com relação à falta de exercer, né, a prática no reino, a falta de propósito, né, que é algo que a gente tem que estar buscando, né, porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós e ele quer que a gente opere, né, ali em seu reino, trabalhe em seu reino, né, ele quer nos utilizar da forma que seja do seu agrado. Então, é interessante a gente sempre pedir a Deus também, né, que ele nos revele o propósito que ele tem para nossas vidas. E dessa forma, né, ali a gente vai trabalhando da forma que ele quer, né, no reino, e dessa forma, né, a gente faz a vontade do Pai e cumprimos com aquilo, né, que ele quer fazer em nossas vidas. Prosseguindo. Essa ociosidade levaria a um comportamento desordenado. Andar de casa em casa, ocupando tempo com visitas sem propósito, sem edificação e sem direção espiritual, né, é o que vai remeter à ociosidade, né? Meio que não vão estar fazendo muita coisa com relação ao reino. E a preocupação de Paulo é pastoral. A falta de foco e responsabilidade abre portas para hábitos prejudiciais e instabilidade na comunidade, né? Além do mau testemunho da igreja, né? Acabaria trazendo, né? Como a gente sabe, existem pessoas, né,
No caso, nós que somos cristãos, né? Tem sempre essa tendência maior, meus irmãos, né? As pessoas ali de fora repararem em nossos erros. Elas ficam, olha, vamos supor que tem uma pessoa ali, né? Que um irmão que é da igreja, e vamos supor que ele ainda tá com um hábito ruim de falar palavrão, né? E aí a pessoa de fora vai falar, mas tu não é da igreja, tu não é daquele meio, né, ali, não permanece naquele meio, participa das reuniões, né, tal, faz as orações. Por que que tu tá falando palavrão? As pessoas, elas reparam, e a tendência é sempre ser assim, né? É algo incrível, né? Parece que é tudo contra a gente mesmo. Porque a gente repara, né? Às vezes elas não reparam em coisas básicas, talvez ali que pessoas que do meio ali já estão ali, mas quando se fala sobre aqueles que buscam servir a Cristo, essa sim, a questão do mau testemunho tende a ser realmente algo bem reparável, né? Muitas pessoas vão querer reparar, né, em nossas vidas e acabar ali querendo questionar, né? Claro que tem também, né, a influência do maligno por trás, com o fim, né, ali de meio de descredibilizar, nos destruir, ou até mesmo trazer um mau testemunho para a igreja. Mas por isso é importante que a gente não se mantenha ocioso, mas de fato demonstre um bom testemunho em relação à igreja. Então, prosseguindo, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas. A ociosidade naturalmente se transforma em comportamento impróprio. Tagarelas são aquelas que falam demais sem considerar o peso e a consequência das palavras, lembrando que envolve, né, ali a fofoca, tá? Fofocar, né, ali, falar demais também é algo muito ruim, inclusive o próprio provérbio, se eu não me engano, fala, né, que falar precipitadamente, falar muitas coisas, né? Ou até mesmo, meus irmãos, apresentar os nossos planos, né? A pessoas que não convém apresentarmos, né? Acaba sendo prejuízo, né? Em certos momentos, né? Tem pessoas mal intencionadas e às vezes também querem o nosso mal e meio que certos projetos nossos acabam não dando certo. Às vezes por a gente ter apresentado para alguém, ter falado para alguém que não devia e acaba tendo toda uma questão em si. Então, quando tivermos essa questão, né? Não sejamos tagarelas, né, não sejamos ali também fofoqueiros, mas saibamos também, né, reter a própria língua, né? Saibamos também controlar as nossas palavras. E curiosas apontam para o envolvimento em conversas que fomentam, né, ali confusão, mal-entendidos e disputas, algo que prejudica a saúde da igreja. Paulo, ele não está insultando, né, ali mulheres, mas descrevendo, né, ali o risco, né, natural, no caso as mulheres, né, as mulheres da igreja, mas descrevendo o risco natural de alguém sem ocupação adequada e sem maturidade necessária para o tipo de serviço exigido. Assim, ele protege, né, ali, ele protege tanto as próprias viúvas quanto a comunidade. Então nós vemos, né, aí vários exemplos, né, ali de que a fofoca, se eu falar demais, né, ali ser tagarelo, né, uma pessoa tagarela é de fato algo condenado pela Bíblia, né? No caso, é pecado ser, né, ali, acaba sendo mexeriqueiro e não é algo que agrada, né, a Deus. Traz mau testemunho para a igreja, traz mau entendimento, disputa, confusão e é algo que prejudica a saúde da igreja. Além de também, meus irmãos, pode trazer rebelião, pode trazer ali divisão dentro da igreja. Então a gente vê, né, o quão mal, né, realmente é a fofoca, né? Então tenhamos o cuidado com isso. Paulo, ele, na verdade, né, aqui agora, prosseguindo, né, a gente viu aqui que ele estava descrevendo, né, o risco natural de alguém sem ocupação adequada e sem maturidade necessária para o tipo de serviço exigido. Assim, ele protege tanto as mulheres, né, tanto as próprias viúvas, quanto a comunidade. Falando o que não convém, o ponto final de Paulo é que essa conduta leva, né, inevitavelmente a falar o que não convém. Fofocas, críticas desnecessárias, comentários imprudentes, julgamentos precipitados. Isso não combina com o caráter cristão, muito menos com alguém que estaria oficialmente ligado ao serviço da igreja. O apóstolo mostra que o problema não é a juventude, mas é a junção entre falta de maturidade, né? Porque a pessoa ela não passou por tantos problemas, não viveu. Claro que tem seus casos, né? Lembrando que tem pessoas, depende de caso para caso, mas normalmente, né, ali com relação à idade, né? Meio que uma pessoa jovem não tem tanta maturidade quanto, né, uma pessoa mais velha, mas
Tem casos que pode ser o contrário, às vezes tem um jovem que tem mais maturidade que uma pessoa mais velha, né? Tem casos e casos, mas é importante destacar isso, né? Que a maturidade em si ela vem mais por uma pessoa mais velha, né? Então, o problema não é a juventude em si, mas a maturidade, a ausência das responsabilidades e, de certa forma, a liberdade excessiva, né? Meio que a pessoa ela ainda não se ocupa, né, em algo, não determinou, ainda tá meio pensativo, tá nos estudos, tal, né? Por meio dessa liberdade excessiva, essa ausência de responsabilidade, além da falta de maturidade, criaria um ambiente, né, ali para comportamentos que prejudicam a obra de Deus. Por isso ele estabeleceu critérios rigorosos para a lista de viúvas, para que somente aquelas que de fato dessem um bom testemunho entrassem, né, naquela lista. E agora, meus irmãos, versículo 14, Paulo ele diz assim na ACF: Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. NVT, versículo 14. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas. Tá? Então, Paulo aqui dando um aconselhamento. Então a gente vê que Paulo ele não está condenando nem proibindo o casamento, do contrário. Né? Ele aconselha que as que são mais jovens. Agora, ele só está realmente direcionando, né, quanto ali a lista, né, das viúvas. Então ele diz o seguinte: quero, pois, que as moças, né, as que são moças, se casem. Depois de mostrar, né, os riscos associados à inclusão, né, ali das viúvas jovens na lista oficial de serviço, Paulo apresenta sua orientação prática. Ele aconselha que essas mulheres, sendo jovens, casem-se novamente. Não há repreensão ao desejo de casamento, pelo contrário, Paulo vê isso como algo saudável, maduro e adequado, né, ali à fase de vida delas, né? O casamento proporcionaria estabilidade, responsabilidade e direcionamento, evitando os problemas que poderiam surgir da ociosidade mencionada no versículo anterior. Isso acabaria trazendo meio que uma ocupação, né, além de maturidade, né? Isso desenvolveria de fato uma maturidade, né, ali. No caso, essas moças que são mais jovens, né? Acabariam também, quem sabe, né, no futuro ali, tendo maturidade suficiente, né, para poder aconselhar, né, ou até mesmo naquele período, tá, por já ter vivido ali e tal, ter visto mais ou menos como é, poder aconselhar ali a outras, né, que estão indo no mesmo caminho. Então, tudo ali colaborando para a saúde da igreja, né? Então, acaba que o casamento ali, ele só proporcionaria coisas boas, né? Estabilidade, responsabilidade, direcionamento, evitando problemas que poderiam surgir, né, a partir da ociosidade que foi mencionada no versículo anterior. Ele também diz: gerem filhos. Paulo segue a lógica do papel familiar. Se forem capazes e desejarem gerar filhos, faz parte da construção de um lar estruturado. Esse ponto não é uma imposição para todas as mulheres, mas uma descrição geral do papel natural das jovens casadas daquela época. A maternidade, nesse contexto, representava compromisso, maturidade e prioridade, o que afastava o risco, né, de comportamentos que poderiam prejudicar o testemunho cristão. Paulo ele não está impondo, mas ele está aconselhando, lembrando, a linguagem aqui da NVT fica mais claro. Portanto, aconselho. Então, Paulo ele está aconselhando, tá? Não é uma obrigação em si, mas é algo que acaba, né, ali, segundo o que a gente vem vendo, né, as orientações em si, acabariam trazendo ali maturidade, né, em si, acabariam trazendo responsabilidade, compromisso, que faria com que essas mulheres não se tornassem nem fossem ociosas. Também diz: governem a casa. Além do casamento e dos filhos, Paulo trata do governo do lar. A expressão indica responsabilidade, cuidado e administração doméstica. No contexto diário, isso incluía desde a organização até o cuidado com os membros da família. Ao chamar essas mulheres a governar a casa, Paulo ele não as restringe, mas mostra que a direção do lar é uma obra honrosa e vital para a vida cristã. Em outras palavras, ele orienta que ocupem, né, um espaço de responsabilidade que edifica o lar e protege, né, ali o testemunho pessoal. Né? Como a gente viu, né, meus irmãos, ali, pelo menos no contexto do primeiro século, né? Hoje a gente não vê tanto, né? Mas, no caso, é até bíblico isso, né? É que o homem, né, ele traga o sustento para casa, né? Ele traga ali em si o dinheiro, o pão de cada dia para casa, né? Não é uma obrigação da mulher fazer isso, mas claro que tem casos e casos. Às vezes é preciso, né? Às vezes, se a mulher não trabalhar, acaba que
né? O homem ele não consegue sustentar devido talvez a gente vê a situação também no Brasil, né? Não tá nada assim muito bom, né? Acaba que também se torna um pouco dificultoso. Mas o mais correto, né? Embora que também não seja errado, é que as mulheres sejam boas donas de casa, né? Cuidem dos filhos, tal, e que o homem que se esforça, né, ali também para trabalhar, trazer ali o alimento para casa. Então, mas lembrando, meus irmãos, isso é só um aconselhamento, não é uma imposição, tá bom? É algo que Paulo aqui ele tá orientando, ele tá ali somente direcionando, né? Com o propósito ali de trazer, né, ali edificação, responsabilidade, uma vida em si cristã também, que traz o bom testemunho. É somente uma orientação que Paulo aqui vem dando, né? Dessa forma, né? Ele também diz: "E não deem ocasião, né, ali ao adversário de maldizer. O objetivo é evitar, né, motivo para críticas vindas de fora. O adversário ele pode ser entendido como opositores do evangelho, pessoas de fora que observavam, né, a vida dos cristãos e buscavam ocasião para acusá-los, né, de conduta inadequada. Comportamentos desordenados, como os apontados anteriormente, poderiam gerar escândalos e enfraquecer o bom testemunho da comunidade. Ao orientar as viúvas, né, jovens, a estabelecer uma vida estável e disciplinada, Paulo estava protegendo o testemunho coletivo da igreja e eliminando qualquer base para acusações injustas. Então é esse o propósito que Paulo está aqui aconselhando essas viúvas mais jovens, que elas, né, ali tenham, né, não deem, né, a ocasião em si para o adversário, né, ali maldizer. É esse o propósito em si, tá bom? Então, esse é o versículo aqui, 14. Vamos agora, meus irmãos, para o versículo 15, né? Diz o seguinte, na Almeida Corrigida Fiel: porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. E na NVT, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Quando Paulo fala, né, porque já algumas se desviaram, Paulo ele explica a razão das suas orientações tão firmes sobre as viúvas mais jovens. Ele não está especulando. Algo naquele período, e acontece até hoje, já estava, né, realmente ocorrendo na igreja. Algumas mulheres haviam abandonado a conduta cristã recomendada e se afastado do comportamento piedoso, né, que antes demonstravam, né? Já se desviaram do comportamento tal e passaram a viver segundo aquelas acusações que nós vimos que Paulo citou, né, ali, fofoqueira, fofoqueiro, fofoqueiro, lembrando que é levando pros dois lados, tá? Mas claro que abordando aqui mais, né, aqui sobre essa questão, uma orientação, né, ali maior, né, para um aconselhamento maior, né, ali para as mulheres, é o que Paulo está deixando aqui, né, no caso a palavra de Deus, né, ela está deixando. Ele diz aqui um aviso, né, de que de fato muitas já se desviaram, né, e aí acabaram seguindo aquele rumo de serem ociosas, curiosas, fofoqueiras, tagarelas, né, coisas que não levariam à edificação, né, e do contrário só traria ali mau testemunho e até afastamento da igreja. Então, algumas mulheres já haviam abandonado nessa conduta cristã recomendada e se afastaram do comportamento piedoso que antes demonstravam. O desvio aqui não é meramente moral, mas espiritual. Envolve uma mudança de prioridades, atitudes e motivação que as afastou da fé prática. Esse afastamento confirma o risco que Paulo alertou nos versículos anteriores. Quando não há estabilidade emocional, maturidade e foco na vida cristã, surgem distrações, paixões e escolhas que minam o testemunho. Timóteo precisava liderar com fatos reais, não com hipóteses. E, meus irmãos, isso é algo realmente verdadeiro, né? Essa preocupação é de fato verídica. Inclusive, meus irmãos, aqui no canal, né, faz um tempo já, foi mais ou menos ali por volta de quando eu comecei a trazer as pregações, eu trouxe aqui, ó, 7 meses, ó, fugindo das paixões da juventude, né? Uma orientação que Paulo ele traz ali em 2 Timóteo, 2 Timóteo, vamos ver aqui, 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 22, diz o seguinte, ó: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Então, olha a orientação que vem sendo dada, né? Vamos ler aqui agora na Almeida Corrigida Fiel.
Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então, principalmente, meus irmãos, na juventude, vai ter, né, essa tamanha presença, essa alta presença, né, das paixões em si, né, da juventude, que é algo que Paulo orienta, né? No que envolve essas paixões da juventude, desejos ali de, por exemplo, talvez liberdade excessiva, né? A pessoa ela se acha liberta demais, aí acha que pode fazer o que quer. Às vezes ela pode acabar também sendo muito precipitada, né? Por exemplo, em relacionamentos, acabar adquirindo um relacionamento tóxico, né? Claro que falando mais sobre a formar, né, uma família. Às vezes ela traz prejuízos ou até mesmo responsabilidades sobre si que não eram boas, né? Acabam só afetando. É isso que Paulo ele orienta, né? E principalmente é o que ele está destacando aqui, né? Quando não há, né, estabilidade emocional, maturidade e foco na vida cristã, vai surgir essas distrações, vai surgir essas paixões e essas escolhas que minam o testemunho. É algo que não se resume tão somente aos jovens, não se resume tão somente àqueles que são mais novos, mas a todos, a toda a igreja. Quando não há essa estabilidade emocional, quando não há maturidade, quando não há foco na vida cristã, vai vir distrações, vai vir paixões e vai vir escolhas que vão minar o testemunho. E não só Timóteo, mas todos nós precisamos lidar com esses fatos reais. Claro que trazendo, né, para nós mesmos, né, principalmente para nós. Não com hipóteses, mas de fato praticando. Inclusive para aqueles que não viram, recomendo que vejam, meus irmãos, essa pregação sobre, né, ali sobre fugir, né, ali das paixões da juventude, né? Foi um estudo bem interessante ali sobre 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. E Paulo ele também fala indo após Satanás. A expressão é forte porque descreve a gravidade do desvio. Em vez de seguirem a disciplina, sobriedade e prudência do evangelho, algumas passaram a adotar comportamentos que se alinhavam ao reino de desordem, ou seja, o reino oposto ao de Deus, que é o reino, né, do inimigo, o reino, né, ali. Claro que esse reino já foi vencido, mas meio que a pessoa ela acaba partindo, né, para esse reino da desordem, esse reino que embora que já tenha sido vencido, acabam que algumas, né, ali e várias e muitas pessoas acabam vivendo, né, ali no reino da desordem, que só leva ao pecado, né? Então, esse seguir Satanás, né, não implica necessariamente práticas abertamente malignas, mas aponta para atitudes que contradizem a fé, como nós dizemos. Nós já, no caso, eu já disse aqui para os irmãos, né, as fofocas, a indiscrição, né? Se eu não me engano, essa palavra remete a falta de discernimento, né? Falta de maturidade, né? Se eu não me engano, ela é citada muito em Provérbios e Eclesiastes, mas eu creio que principalmente em Provérbios, se eu não me engano, eu já vi a presença dessa palavra. Além da irresponsabilidade e a influência negativa dentro da comunidade. Isso combina com o que Paulo já afirmou em outras cartas. Quem se entrega à impiedade, ainda que de forma sutil, passa a agir segundo o inimigo, conforme Efésios 2, versículo 2, que nos diz o seguinte: dos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ó, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, né? A gente sabe que o próprio inimigo, né, o diabo, é esse que tem esse reino, né, ali, né, que embora que já tenha sido vencido, ele ainda permeia por aí, claro que já derrotado, né? Ele já é um derrotado e Cristo quando vier subjugará esse reino de forma total, principalmente após o milênio, onde o diabo, né, ali será jogado no lago de fogo que queima com enxofre, né? E ali, né, também todos aqueles que, infelizmente, né, meus irmãos, não se entregaram a Deus, né, e não buscaram viver, né, segundo o que ele nos orientou. Então, Paulo ele mostra, né, ali a seriedade do perigo. Quando abandonam a disciplina do evangelho, abrem espaços para caminhos que não procedem de Deus, prejudicando a si mesmas e o testemunho da igreja. É algo forte, é algo que é verídico, né? Eu também me coloco como o primeiro da fila aqui para praticar isso, né? A gente tem que melhorar. Às vezes a gente dá ali meio que uma vacilada, a gente meio que deixa de vigiar
Mas temos que lembrar, né? Vigiar e orar, né? A gente sabe que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, né? A carne, ela sempre tem a tendência maior a fazer as coisas pecaminosas. Então é importante que a gente também busque pedir a Deus, né? Para que ele nos conceda domínio próprio, sabedoria, mansidão, temperança e outras coisas, né? Que vão remeter mais ao domínio próprio em si. E agora, meus irmãos, prosseguindo, o versículo 16, Almeida Corrigida Fiel, nos diz o seguinte: se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue, né, a igreja, para que possa sustentar as que deveras são viúvas. E aí Paulo ele vai dar aqui meio que o ponto-chave, ali, o ponto final que a gente está querendo chegar aqui sobre a lista das viúvas, né? Agora na NVT, para ficar um pouco mais fácil a linguagem. Se alguma irmã na fé, né? Ou no caso aqui alguma irmã, né? Diz aqui alguma irmã, mas o crente, algum crente ou alguma crente, né? Ali na fé, tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Então, é com questão, né? Se a gente pode ajudar, para não sobrecarregar a igreja, né? A gente vai lá e ajuda, né? Claro que, lembrando, na medida do possível, é isso que Paulo ele tá aqui destacando. Claro que trazendo meio que uma relevância maior para a lista das viúvas, que é o que vem sendo abordado aqui, né? Ao longo desse capítulo, né? Então, quando Paulo ele diz se algum crente, né? Ou alguma crente tem viúvas, socorras. Paulo ele encerra, né, a sessão reforçando a responsabilidade familiar. A expressão inclui homens e mulheres cristãs, ou seja, qualquer membro da família que tenha recursos deve assumir o dever de sustentar suas viúvas. Isso retoma o princípio do versículo 4, onde Paulo já havia demonstrado que a piedade começa no lar. A igreja, ela não deve se tornar substituta da família quando a própria família tem condições de agir. Aqui Paulo reforça a ética cristã, que prioriza a honra aos pais, avós e parentes próximos, impedindo que a comunidade cristã se torne um lugar de dependência desnecessária, né? É o que Paulo vem aqui tentando também apresentar nessa questão. E ele também diz: e não sobrecarregue a igreja. A igreja do primeiro século não possuía recursos amplos. Ela dependia das ofertas claro, até hoje a igreja depende das ofertas. Se os irmãos não ajudarem, né, ali, se nós, né, não ajudarmos também nas ofertas, acaba que se torna mais difícil para fazer as viagens missionárias, se torna mais difícil para afirmar a fé dos irmãos, se torna mais difícil, meus irmãos, para fazer as coisas, né? Se caso não houver o auxílio dos irmãos dentro da igreja. Então, tem essa dependência das ofertas e cada um de nós, né, ali, na medida do possível, também temos que buscar ajudar, né? Com esse esforço, né? Então, a igreja ela ainda depende, né, para esse meio, para levar o evangelho adiante, a mensagem adiante das ofertas e do esforço conjunto dos irmãos. Quando famílias negligenciavam seu dever, a carga, né, recaía sobre a comunidade, gerando injustiça e desequilíbrio. Paulo, ele quer preservar a igreja de um peso que não lhe pertence, não por economia, mas por ordem. A assistência cristã precisa ser distribuída de maneira justa e responsável. A igreja deve ajudar, mas não pode carregar aquilo que a família, por obrigação moral e espiritual, deveria assumir. É um chamado à maturidade e ao senso de justiça dentro da própria comunidade. E ele também diz para que possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. O propósito final é proteger as mulheres que realmente não têm amparo. Paulo está preocupado com as viúvas que estão completamente sozinhas, sem família, sem apoio financeiro e sem meios de sustento. Aquelas descritas no versículo 5. Se a igreja estiver ocupada, né, ali sustentando pessoas que têm família disponível, ela falhará justamente no dever mais essencial, amparar as que realmente dependem dela. Assim, Paulo, ele organiza a assistência para que ela seja eficaz e não se torne injusta. A prioridade da igreja deve ser sempre os mais vulneráveis. Agora, versículo 17, meus irmãos. Vamos lá? Diz o seguinte na Almeida Corrigida Fiel: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E agora na NVT, os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra dobrada.
especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Paulo agora passa, né, ali, quando ele diz os presbíteros que governam bem, ele passa agora a tratar, né, da liderança da igreja. O termo presbítero se refere agora aos anciãos, homens maduros, espiritualmente, que exercem, né, ali supervisão, cuidado e direção no rebanho. Não é como a gente viu antes, né, aqui, um pouco aqui mais antes, que também falou, né, aqui sobre presbíteros, mas não foi com respeito a isso, né? Foi a pessoas mais velhas, né? Ali a gente viu mais ao início, ali a partir mais ou menos do versículo 1, versículo, no caso, falando sobre os anciãos, na verdade, né? Não era sobre os presbíteros, mas os anciãos, dito aqui na Almeida Corrigida Fiel, ó, ancião, que se refere a um homem mais velho, mas na passagem aqui em si, está se referindo, né, ali ao presbítero, né? Porque o presbítero ele também pode ser chamado de ancião. Então agora ele passa a tratar, né, aqui da liderança, né, ali da igreja. Então o termo presbíteros se refere, né, aos anciãos, homens maduros espiritualmente que exercem, né, supervisão e cuidado, né, ali do rebanho, né, no rebanho. Mas Paulo, ele não fala de todos os presbíteros indistintamente. Ele destaca os que governam bem, isto é, aqueles que exercem seu papel com responsabilidade, discernimento e dedicação verdadeira. Governar bem não é dominar, mas servir de forma organizada, firme e exemplar. O apóstolo reconhece que há diferenças de empenho e qualidade no ministério e, portanto, diferencia aqueles que realmente se destacam pelo serviço fiel. Ele também diz: sejam estimados por dignos de duplicada honra. A honra aqui envolve respeito. Paulo ele usa a expressão duplicada honra como forma de enfatizar que esses líderes devem receber reconhecimento especial, não apenas elogios, mas apoio real, inclusive o financeiro, que eles têm esse direito. Né? A gente vai ver, Jesus ele diz também, digno é o trabalhador, né, do seu salário. Então, meio que os presbíteros eles têm esse direito, mas a gente vai ver uma recomendação também de Paulo e um bom exemplo que ele também deu com respeito a isso, para que também não haja, né, ali malícia quanto a depender também, né, do auxílio da igreja. Então, não apenas elogios, mas apoio real, inclusive financeiro. A igreja deveria valorizar aqueles que davam sua vida ao trabalho pastoral, impedindo que sofressem necessidades enquanto serviam. Essa ênfase afasta abusos e negligências. Líderes fiéis não deveriam ser tratados com indiferença, e a comunidade tinha um dever de retribuir o seu labor com cuidado e consideração. A honra é dupla porque envolve atitude e ação. E ele também diz, principalmente, né, ali, os que trabalham na palavra e na doutrina. Paulo ele distingue um grupo específico dentro dos presbíteros, aqueles que se dedicam ao ensino. Trabalhar, né, na palavra e na doutrina não é algo leve, né, não é algo leve. Exige estudo, exige vigilância doutrinária, preparo para refutar erros e firmeza na verdade. Né? É algo que, embora que eu não seja um presbítero, tem de fato como confirmar, não é algo que é leve, né? Para pregar, né, para trabalhar ali na palavra e na doutrina, exige esforço, exige dedicação, exige entrega, né, exige ali toda essa prontidão para fazer tudo isso. Não é algo que é muito fácil não, né? Até mesmo cuidado, né, ali quanto à pregação, porque se a gente prega, né, ali uma heresia e faz com que pessoas creiam nessa heresia, a gente vai ser cobrado, né, dessa heresia que a gente acabou pregando ali da parte do nosso Deus, né? Porque a gente fez com que pessoas crescem na mentira. Então teria que ter um profundo arrependimento. Então tem que ter essa prontidão, né, também, porque tem esse grande esforço, né? É grande a preocupação em si em levar a mensagem, né? Exige de fato essa firmeza na verdade, toda essa prontidão. Então por isso que Paulo ele está destacando, né, que esses homens eles carregam a responsabilidade de alimentar espiritualmente a igreja e por isso eles precisam do nosso auxílio. Paulo reconhece o peso desse trabalho porque ele mesmo também fazia isso e o coloca acima de funções administrativas ou organizacionais. Assim, o ensino é apresentado como um núcleo do ministério, e aqueles que o exercem com fidelidade devem receber honra maior, pois o bem-estar espiritual da igreja depende diretamente deles, né? A causa deles é que a verdade será pregada, será levada, né? E dessa forma a igreja se mantém firme, claro que
né? Também não é manter a fé, a firmeza no presbítero, né? É de fato se firmar em Deus para que, ainda que, infelizmente, né, alguns caiam, a gente se mantenha firme. É importante isso, tá? Então, agora versículo 18, Almeida Corrigida Fiel. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. É interessante destacar, né, que isso aqui foi uma fala de Jesus, né, se eu não me engano. E é interessante a gente destacar aqui que, a partir desse período aqui que Paulo escreveu, né, mais ou menos ali, já... eu não lembro exatamente a data, né, mas eu creio que acima de 55, por volta de 60, 50 e pouco depois de Cristo, né, que já era considerado, né, ali as falas, os ensinamentos de Jesus como escritura, né? Interessante destacar isso. Mas prosseguindo. Pois as escrituras dizem: não amordaçem um boi para impedir que ele coma, né, enquanto debulha os cereais, e também aqueles que trabalham merecem o seu salário. Então, primeiro Paulo ele faz algo bem interessante, né? Porque diz a escritura, primeiro ele se fundamenta, né? Paulo ele fundamenta seu ensino sobre o sustento dos presbíteros citando diretamente as escrituras. Isso mostra que sua instrução não é apenas uma opinião pastoral, mas um princípio firmado na revelação divina. Ele une, né, ali a autoridade do Antigo Testamento com palavras de Jesus registradas pelos apóstolos, mostrando que cuidados que servem, né, é uma honra estabelecida por Deus. E ele diz: não ligarás a boca ao boi que debulha. Essa citação ela vem de Deuteronômio 25:4. A lei determinava que enquanto o boi trabalhava pisando o trigo, não deveria ser impedido de comer do próprio grão. A lógica é simples. Se até um animal que trabalha merece desfrutar do fruto do seu labor, quanto mais o servo de Deus, que dedica a sua vida ao serviço espiritual. Paulo já havia usado essa mesma comparação em 1 Coríntios 9, né? E eu suponho, talvez não vá ler, né, tudo aqui, acabei colocando aqui 1 Coríntios 9, dos versículos 9 a 25, mas vamos somente dar uma breve olhada aqui, meus irmãos, né, nessa passagem, né? É interessante aqui porque Paulo ele vai falar, né, ali sobre essa questão, né, ali dele não viver, né, ali na dependência, né, em si ali da oferta dos irmãos, né? Eu vou ler aqui a partir do versículo 9 e até onde foi interessante eu vou acabar encerrando. Mas diz assim, 1 Coríntios 9, do 9, né, ali em diante. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-los na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos, e não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. E a gente vê mais adiante, né? Paulo ele falando sobre essa questão ali do seu direito. Mas ele deu bom exemplo, meus irmãos, e deu bom testemunho com respeito a isso, né? Paulo ele fazia o quê? Ele fazia tendas, ele trabalhava fazendo tendas, para que não colocasse peso sobre a igreja. Ele tinha esse direito. A palavra de Deus dá base que ele é digno de receber o seu salário. Então ele poderia sim viver, né, ali por meio das ofertas dos irmãos. Mas, para não trazer um peso, né, ele acabou ali também trabalhando por si, para também ter a sua renda, né, com o propósito de, de também não pesar a igreja, né, não pesar os irmãos. E claro que ele também utilizava, né, as ofertas dos irmãos, mas a gente via que se tornava mais amplo porque ele passava, né, ali a trabalhar. Então, é um grande exemplo do apóstolo Paulo, né, que remete a não ter preguiça
o direito em si, né, de viver com dependência das ofertas da igreja, não envolve, né, preguiça, mas de fato é uma dedicação, né, ali, um direito em si que o presbítero, né, o líder da igreja, no caso aqueles que exercem tal posição, tem, mas não é algo que eu diria para se agir segundo a malícia, né? Paulo, ele deu um bom exemplo, né? Ele não viveu, ainda que tivesse esse direito, né? Ele foi lá, trabalhou, ainda trouxe sim sua renda para si, dando um bom testemunho, dando um bom exemplo, né? O que demonstrou ele não ser ocioso, mas também, né, ali é importante destacar que sim, os presbíteros têm o direito sim de viver, né, ali sob as ofertas dos irmãos. Então, mostrando, né, que os princípios divinos sobre justiça e provisão se aplicam aos líderes da igreja. A ideia é que o esforço não deve ser explorado, mas respeitado, tá bom? Então, é respeitada essa questão. Não deve também ter abuso, né, quanto à oferta dos irmãos, no uso, mas toda uma administração, cuidado em si nisso, né? E ele fala também, e digno é o obreiro do seu salário. Ou o trabalhador, né? Digno é o trabalhador ali do seu salário. Aqui Paulo cita o ensino de Jesus, né, preservado em Lucas 10, versículo 7. Isso mostra que já no período apostólico as palavras de Cristo eram tratadas como escritura. A expressão reforça a legitimidade do sustento financeiro aos que trabalham pela igreja, né? Especialmente os que ensinam. O obreiro, ele não é sustentado por privilégio, mas por direito. É digno, pois sua dedicação é real e contínua. O salário ele não deve ser visto como um pagamento comercial, mas como provisão justa que permite ao ministro servir sem distrações e sem necessidade de se preocupar, na verdade de se ocupar, perdão, né, de se ocupar com outras atividades para sobreviver, né, com o propósito em si, né, meus irmãos, de se dedicar, né, ali a viver, né, ali no reino, né? Mas isso não significa, né, que o obreiro ele deva aproveitar de forma maliciosa do auxílio dos irmãos, né? Como a gente já destacou, temos, por exemplo, Paulo, que embora sendo um grande obreiro no reino, não viveu debaixo do auxílio dos irmãos, mas buscou ter a sua própria fonte de lucro com o propósito de prosseguir trabalhando no reino de Deus, para que ele também não permanecesse ocioso, né? Também desse o bom testemunho, ele deu o bom testemunho a respeito disso. Mas sim, meus irmãos, tem o direito. Agora não pode envolver a malícia, né? É uma questão de direito ali que o presbítero em si ele tem, mas, né, ali, nesse ponto, é importante destacar que não deve envolver, né, ali malícia. E ele demonstrou essa atitude não para demonstrar, né, uma certa humildade, mas para não pesar os irmãos, além do bom testemunho diante daqueles, né, que não são da igreja. Vejamos algumas passagens. Atos 18, versículos 1 ao 3. E depois disto isso, né, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia, né, pouco, né, Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado, né, que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, Paulo ele trabalhava a fazer tendas. E 1 Tessalonicenses 2, versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Então, Paulo ele também tinha, né, ali um grande esforço, né, ali nessa questão, para não pesar os irmãos, para não trazer um peso sobre a igreja. Ele trabalhava de forma incessante e esgotante, né, dando ali o bom testemunho, né, a respeito dos irmãos. Agora, meus irmãos, versículo 19, né, Almeida Corrigida Fiel. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas, na NVT. Não aceite acusação contra um presbítero sem que haja confirmação, né, sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas, né, na NVT e a primeira ACF. Então, quando Paulo ele diz não aceites acusação contra o presbítero, Paulo ele orienta Timóteo a ter cautela, né, diante de qualquer denúncia, né, feita contra o líder da igreja. Presbíteros, por ocuparem posição de responsabilidade e exercerem, né, correção, frequentemente se tornam alvos de críticas injustas, ressentimentos pessoais ou acusações levianas.
O mandamento não é para ignorar toda acusação, mas para não aceitá-la de forma precipitada. A reputação de um líder deve ser tratada com seriedade e justiça, porque sua queda afeta toda a comunidade. Assim, Paulo estabelece uma proteção para não cobrir os pecados, não para encobrir os pecados, mas para evitar injustiças. E ele também diz, se não com 2 ou 3 testemunhas. Aqui Paulo segue o princípio bíblico estabelecido na lei, conforme Deuteronômio 19, versículo 15, também reforçado por Mateus 18, 16. O padrão é claro. Uma acusação só deve ser considerada válida quando há confirmação por mais de uma testemunha. Isso impede julgamentos baseados em boatos, fofocas ou inimizades. Ao mesmo tempo, garante que a denúncia verdadeira não seja ignorada, pois testemunhas consistentes trazem clareza aos fatos. Lidar com acusações exige prudência, justiça e respeito às escrituras, e Paulo instrui a Timóteo a manter esse padrão para preservar a saúde da liderança e da igreja. Versículo 20, Almeida Corrigida Fiel. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E na NVI, no caso na NVT, né, deixa eu só conferir para não passar errado para os irmãos, né? Versículo 20. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de fonte de advertência para os demais. Então, NVT. Então, aos que pecarem, né, quando Paulo diz isso, ele agora trata, né, daqueles que, mesmo após investigação justa, são encontrados culpados do pecado, especialmente líderes, pois o assunto segue, né, o fluxo sobre presbíteros. Aqui o foco não é um erro isolado ou fraqueza humana comum a todos, mas um pecado confirmado que compromete o testemunho e a responsabilidade do ministro. A disciplina, portanto, não começa, né, ali com rumores, né, mas com fatos estabelecidos. Paulo ensina Timóteo a lidar com o pecado de forma séria, sem favoritismo, pois quando um presbítero peca abertamente, isso afeta a igreja inteira. E ele declara também, repreende-os na presença de todos. Essa correção pública não é humilhação nem exposição desnecessária, mas uma medida proporcional à posição de liderança. Quem peca publicamente, ensina publicamente ou influencia muitos e deve ser corrigido de forma igualmente pública. Isso demonstra transparência, evita escândalos ocultos, reafirma a justiça da igreja e impede, né, que o pecado seja tratado como algo leve. A disciplina pública, aplicada, né, ali corretamente, traz restauração, preserva a confiança da congregação e impede, né, que o mau exemplo da igreja, né, no caso, o mau exemplo permaneça sem resposta, né? Então esse é o propósito. Através ali de não expor, né, mas repreender, né, publicamente, acaba que a pessoa ela pode até mesmo se sentir envergonhada e isso levar ao arrependimento, ela pedir perdão, e também, né, trazer o temor ali aos irmãos, né, sobre tal erro, sobre tal falha, né? É importante destacar isso também. Né? Também tem esse propósito, né? Às vezes a pessoa ela é repreendida, né, ali no meio dos irmãos com o propósito de trazer envergonhamento por parte da pessoa. Claro que não é algo, né, que deve ser feito direto, meus irmãos. O aconselhamento em si, né, se primeiro, né, ele pecar contra nós, né, ali aí nós irmos lá, tal, falarmos com o irmão, né, se ele não aceitar, levamos duas ou três testemunhas, né, ou então, eu não lembro exatamente, mas ou ao presbítero, né, tal, e se ainda não aceitar, né, ali, aí leva para a igreja, né, e aí, se não aceitar ainda, é considerado, né, publicano e não mais membro da igreja, né, tem essa questão. Claro que se arrepender verdadeiramente, né, e é obtido o perdão e dessa forma é restaurada, né, ali a comunhão. Então, é essa questão. E agora, né, para que também os outros tenham temor. A finalidade da disciplina é pedagógica. Quando a igreja vê que o pecado não é tolerado, né, vê que o pecado não é tolerado, especialmente entre os líderes, isso gera respeito, sobriedade e vigilância espiritual entre todos. Não se trata de medo servil, mas de referência à santidade de Deus e à seriedade do ministério. A disciplina pública mostra que ninguém está acima da correção, né, incentivando vida limpa, honestidade e responsabilidade. Aqui Paulo orienta, né, um equilíbrio.
proteger os líderes, né, das acusações falsas, versículo 19, mas também não encobrir o pecado real, versículo 20. A saúde da igreja depende dessa justiça equilibrada. Agora, meus irmãos, versículo 21, Paulo ele diz: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. E no versículo 21, na NVT, ordeno solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus e aos anjos eleitos que você obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Então, quando Paulo ele fala conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, Paulo ele eleva, né, o peso da instrução ao máximo. Não é um conselho comum, é uma ordem dada na presença do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, isto é, anjos fiéis ao serviço divino. Esse cenário solene reforça que o modo como Timóteo exerce disciplina, julga casos, né, e conduz ordem, né, da igreja é observado, né, pelo céu, ou seja, por Deus, né, é observado ali pelo Pai, né. E Paulo quer que Timóteo perceba, né, que sua responsabilidade ministerial não é apenas diante das pessoas, mas perante o tribunal divino. Assim, cada decisão deveria, né, ser tomada com temor, reverência e consciência espiritual profunda. Ele também continua que sem prevenção guarde essas coisas. Sem prevenção significa sem preconceito ou pré-julgamento. Timóteo deveria aplicar, né, todas as instruções anteriores sobre correção, honra aos presbíteros, disciplina e cuidado com viúvas, sem permitir que opiniões pessoais, pressões externas ou favoritismo influenciassem sua decisão. Esse equilíbrio é essencial entre líderes espirituais. Julgar com justiça, ouvir antes de decidir e não tomar partido antecipadamente. Paulo sabe que a pressão emocional dentro da igreja pode distorcer, né, a justiça. Por isso reforça, não julgue antes da hora e nem deixe a emoção falar mais alto que a verdade. Paulo ele continua: nada fazendo por parcialidade. A parcialidade destrói a autoridade espiritual. Tratar pecado de forma diferente, dependendo da pessoa, posição ou amizade, corrompe o juízo e prejudica a igreja. Paulo ordena que Timóteo mantenha a mesma medida para todos, sejam eles jovens, idosos, presbíteros, viúvas, ricos ou pobres. Essa igualdade de tratamento protege o testemunho da igreja e evita que injustiças se estabeleçam no ministério. Assim, o versículo 21 amarra todo o ensino anterior: disciplina equilibrada, decisões justas e liderança transparente, sempre diante dos olhos de Deus. Agora, meus irmãos, versículo 22 nos diz o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. E agora na NVT, não se apresse em nomear um líder e não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro. Quando Paulo diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, Paulo orienta Timóteo a não reconhecer alguém para funções, né, de liderança na igreja, né, ali, de forma rápida ou impulsiva. A imposição de mãos aqui se refere ao reconhecimento ministerial e não um ato simbólico qualquer. Lembrando com a questão a imposição de mãos, né, tanto com a unção, né, de presbíteros e diáconos, tanto também, meus irmãos, com relação à imposição de mãos. Né? Claro que aqui o destaque é para líderes espirituais, tá? Mas tem dois meios de imposição de mãos, né? Tanto esse da questão de estabelecer, né, ali pessoas para presbíteros, para diáconos, mas também tem aquela, né, que é feita após o batismo com o propósito, né, de receber o Espírito Santo. Então, não é, né, ali, né, no caso, a imposição de mãos aqui se refere ao reconhecimento ministerial e não a um ato simbólico qualquer. A pressa, né, nesse processo pode levar, né, elevar, né, homens não preparados, sem maturidade espiritual ou com condutas, né, ali questionáveis. Quando isso acontece, todo o corpo da igreja sofre. Paulo quer que Timóteo seja criterioso, observar o caráter, humildade, vida familiar, domínio próprio e firmeza na fé. O líder não deve agir por favoritismo, pressão externa ou emoção, mas por análise, prudência e oração. Nem participe dos pecados alheios. Quando Timóteo aprova, né, alguém inadequado, ele participa das consequências negativas geradas por essa péssima escolha.
Se o líder reconhecido cai em pecado por falta de preparo, quem o aprovou compartilha, né, dessa responsabilidade. Então, Paulo ele mostra, né, que a negligência na escolha de obreiros cria cumplicidade. Por isso, Timóteo não deve, né, ali evitar envolvimento com decisões erradas e não se associar a pecados alheios por meio dos julgamentos precipitados. Ele não pode permitir que sua própria vida ministerial seja manchada, né, pela imprudência, mas para esses casos, sempre deve pedir direção, né, ali da parte de Deus, e não só ele, mas todos nós devemos sempre pedir direção ao Pai para tudo, né, que fizermos, para que não tomemos decisões erradas e demos, né, ali o mau testemunho. E ele orienta também: conserva-te a ti mesmo puro. A pureza aqui abrange tanto a vida moral quanto a integridade, né, no exercício da liderança. Timóteo deve manter-se livre de favoritismos, parcialidades e decisões apressadas, além de guardar sua própria conduta diante de Deus e da Igreja. A pureza é preservada pela vigilância espiritual, na verdade, pela vigilância pessoal, pela prudência nas decisões e no compromisso com a verdade. E Paulo encerra, né, mostrando que o cuidado com os outros começa, né, com o cuidado consigo mesmo. Um líder só conduz bem quando mantém seu coração, sua vida e seu ministério limpos e íntegros. Agora, meus irmãos, versículo 23 diz assim, Almeida Corrigida Fiel: não bebas mais água só, mas usa, né, de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, né? Um remédio natural que Paulo está trazendo aqui para Timóteo, né? Então, agora na NVT, não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Então a gente também tá, meus irmãos, aqui falando com irmãos, né, com pessoas que também eram, assim como nós, frágeis, né? Ficavam doentes também, tá? Nenhum desses irmãos aqui, eles eram isentos de ficar doentes, né? Provavelmente havia momentos que eles ficavam doentes, sim, mas claro que também era bem menos, né? Não é como hoje. Mas ainda assim, a gente está assim, se deparando, estamos realmente nos colocando à frente, né? Diante de pessoas que também eram, né? Eram limitadas, né? Que nem nós. Então, Paulo ele dá essa orientação, né? Não bebas mais água só. Agora Paulo demonstra sua preocupação com a saúde de Timóteo. Isso pode ter sido por disciplina pessoal, zelo excessivo ou até algum tipo de voto de abstinência, tá? Então, a gente pode trazer esse exemplo, mas claro que não saindo muito da Bíblia, tá, meus irmãos? É somente aqui uma suposição. No entanto, a água do mundo antigo nem sempre era bem tratada e em muitos lugares podia causar problemas digestivos. Assim, Paulo não está tratando, né, de uma regra espiritual, mas de um cuidado com a saúde. Ele orienta Timóteo a abandonar um rigor que estava prejudicando seu próprio bem-estar. E ele diz: mas usa um pouco de vinho. O apóstolo introduz o uso medicinal do vinho, algo comum naquela época. Paulo ele não recomenda excesso, nem uso recreativo, mas um pouco, indicando moderação e propósito específico. O vinho possuía propriedades que ajudavam na digestão e na purificação de líquidos, servindo como um remédio básico em algumas regiões onde a água não era totalmente segura. Essa instrução demonstra que a vida cristã não despreza meios naturais de cuidado físico. Timóteo, mesmo sendo um líder zeloso, não deveria ignorar recursos simples que poderiam tornar melhor sua saúde. Prosseguindo, né? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui Paulo ele revela a razão da recomendação. Timóteo sofria de problemas estomacais recorrentes e outras enfermidades frequentes. É um lembrete de que homens de Deus também possuem e enfrentam, né, fragilidades físicas, e isso não diminui seu valor espiritual, né? Ao mesmo tempo, Paulo age com sensatez. Não espiritualiza o problema, nem manda Timóteo simplesmente suportar. Ele oferece um conselho prático e responsável. O líder não deve negligenciar a saúde. O cuidado com o corpo faz parte do bom exercício do ministério, e isso demonstra a prática do amar a si mesmo, tá bom? Então, cuidar também de nós mesmos, né? Agora, meus irmãos, versículo 24, na Almeida Corrigida Fiel: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. E agora na NVT, lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Então,
Quando Paulo diz os pecados de alguns homens são manifestos, Paulo observa que em alguns casos o pecado é evidente desde o início. Certas pessoas demonstravam comportamentos, atitudes e escolhas tão claras que não é preciso investigação profunda. Esses pecados manifestos aparecem no modo de viver e falar, deixando claro o tipo de caráter, né, que a pessoa carrega. No contexto de líderes, né, e julgamento dentro da igreja, isso significa que há situações em que a conduta condenável se mostra abertamente e não existe longos processos para ser identificada, assim como pecados, né, de alguns que acabam no início, né, não sendo tão revelados, mas depois se tornam, né, ali mais evidentes e a pessoa também é levada, né, ao arrependimento também dos seus pecados. Então, prosseguindo, precedendo, né, o juízo. Para alguns, a evidência dos pecados vem antes, né, de qualquer avaliação formal. Ou seja, quando chega, né, o momento de avaliar o caráter, a conduta ou a aptidão de alguém, os pecados já falam por si mesmos. Esse princípio é importante para Timóteo, que precisava tomar decisões sobre correção e liderança. Em certos casos, os comportamentos errados já caminham, né, à frente da pessoa e deixam claro, né, ali clara a necessidade de disciplina. E ele também diz, e alguns manifestam-se depois. Paulo equilibra, né, o ensino, mostrando o outro lado. Há pecados que permanecem ocultos por um tempo e só se tornam visíveis depois. Nem todo erro se revela imediatamente. Alguns só aparecem conforme o tempo, passam em circunstâncias específicas ou quando a pessoa é colocada sob pressão. Isso é essencial para o discernimento pastoral, pois impede julgamentos apressados e também reforça a cautela, né, necessária na escolha de líderes. Nem todos demonstram, né, sua verdadeira natureza de imediato. E agora Salmos capítulo 19, versículo 12 diz o seguinte: Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. E Salmo 139, versículos 23 ao 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, pedidos aqui a Deus, né, para ele sondar nosso coração, com o propósito de nos purificar daquilo que é errado, né, até mesmo dos pecados que são ocultos. E agora, meus irmãos, para finalizarmos, né, aqui com o último versículo, vamos ler aqui, meditar no 25 e partiremos para a conclusão. Versículo 25 na Almeida Corrigida Fiel. Assim mesmo também, as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes, e outras feitas em segredo, um dia serão conhecidas. Então, quando Paulo diz que assim também as boas obras de alguns são manifestas, da mesma forma que os pecados, né, podem ser evidentes, Paulo afirma que as boas obras, né, também podem aparecer claramente. Há pessoas cujo caráter, serviço e fé são facilmente reconhecidos. Suas atitudes revelam maturidade, sinceridade e compromisso real com Deus e com a igreja. Assim como existem pecados visíveis, existem também virtudes visíveis, frutos que não precisam ser anunciados, pois se tornam perceptíveis pela prática. E também, né, ele diz, e as que são de outra maneira. Contudo, Paulo equilibra novamente a instrução. Nem todas as boas obras se destacam de imediato. Há atos de bondade, fidelidade e serviço que acontecem em silêncio, de maneira discreta e sem reconhecimento. O fato de não serem, né, ali visíveis no início não significa que não existam ou que sejam, né, de menor valor. Paulo lembra a Timóteo que nem tudo que se vê imediatamente, na verdade que nem tudo se vê imediatamente, nenhum bem, nenhum mal. Então tem coisas que ocorrem ali no imediato, que já se identifica, seja virtude boa, né, uma virtude de fato ali agradável, né, seja uma virtude má, mas também, né, tem aquelas que aos poucos se revelam, né, seja um pecado oculto, que pode existir, meus irmãos, nós somos sujeitos a isso, por isso que a gente tem que pedir a Deus, né, se caso estivermos errando e não percebendo, que Ele nos oriente em seus caminhos. E também, né, no caso, as obras, né, ali, que, embora que feitas secretamente, elas serão reconhecidas, né? E Paulo destaca que também essas não podem ocultar-se. Mesmo que certas boas obras, né, não apareçam logo, Paulo garante que elas não permanecerão ocultas para sempre.
Com o tempo, aquilo, né, que é verdadeiro e fruto de Deus se revela. A constância, a integridade e o caráter deixam marcas, né, que cedo ou tarde tornam-se evidentes. Esse princípio é particularmente importante na escolha de líderes. Homens fiéis podem não permanecer, na verdade, podem não parecer impressionantes no primeiro momento, mas sua vida com o tempo testemunham quem realmente são. E agora, meus irmãos, partindo para a nossa conclusão, o capítulo 5 de 1 Timóteo apresenta orientações práticas para que a igreja permaneça organizada, íntegra e saudável. Paulo instrui Timóteo a tratar todos os grupos com respeito, lembrando que a igreja é uma família espiritual. Ele dedica, né, grande atenção às viúvas, mostrando que a igreja deve cuidar das necessitadas e ao mesmo tempo manter a ordem ao auxiliar apenas aquelas que realmente não têm nenhum amparo. A explicação da lista das viúvas mostra que havia um cuidado estruturado, com critérios claros, tanto para assistência quanto para a inscrição de mulheres que serviriam oficialmente à comunidade. Isso evitaria abusos, protegia, né, o testemunho da igreja e mantinha um foco, né, no socorro verdadeiro. Paulo também estabelece que os presbíteros devem ser honrados por seu trabalho, especialmente os que se dedicam ao ensino, mas isso não os isenta de disciplina quando cometem pecados. Ele orienta a agir com imparcialidade, sem favoritismos e a não impor as mãos sobre alguém precipitadamente para não participar de pecados alheios. O conselho sobre o uso, né, do vinho aparece como uma recomendação prática, né, para a saúde de Timóteo, mas claro, né, meus irmãos, com prudência, né? Timóteo ele não iria se embriagar, né? Ele ia ter o domínio próprio. Paulo ele somente orientou que ele tomasse um pouco, lembrando um pouco, né? Um pouco, vamos voltar aqui. Versículo 23, ó. Um pouco de vinho. Então, um pouco de vinho. Então, é realmente uma questão só para a saúde mesmo, não era algo exagerado, né? Então, também é a questão do cuidado, do domínio próprio, né? Então, ele traz essa recomendação, né, ali prática para a saúde, né, de Timóteo. E também, né, traz o exemplo para nós, para também cuidarmos de nossa saúde. E Paulo conclui, afirmando que tanto os pecados quanto as boas obras acabam, né, se manifestando com o tempo, mostrando que Deus traz tudo à luz. Assim o capítulo combina, né, cuidado, responsabilidade e discernimento, esclarecendo como a igreja deve agir com justiça e ordem em suas relações internas. Então, amém, meus irmãos? Até aqui foi o nosso estudo, né? Hoje foi um pouco mais demorado, né? Ali abordamos bastantes versículos, né? Mas graças a Deus, meus irmãos, aqui finalizamos a segunda parte do nosso estudo e agora completo, né? Peço desde já o perdão devido na última pregação eu não ter reparado, né, que houve aquele corte, né? E hoje, com o propósito de finalizar também ali os últimos versículos que a gente não acabou abordando, acabei falando sobre os versículos 8 e 9 também, né, que foram cortados aqui nesse último vídeo, né? Mas agradeço a todos que aqui vieram ouvir essa meditação. Espero que os irmãos tenham entendido, tenham sido edificados, que os irmãos tenham compreendido esse capítulo, né? Um capítulo meio interessante, né? Estabelecendo ali coisas também relevantes, embora que algumas naquele período, né? Outras, né, realmente que a gente leva, até mesmo recomendações sobre saúde, né? Então a Bíblia sim, ela dá também base para o cuidado para a saúde. Então, meus irmãos, a gente vê, né, que a palavra de Deus, de fato, ela tem muito a nos trazer. Lembrando que o propósito aqui, meus irmãos, não é esgotar o assunto, tá? A gente só tá buscando, né, fazer aqui os estudos com o propósito, né, de estar explicando, né, ao menos extrair ali o principal do que o capítulo, né, ele tem a nos trazer. Então, agradeço a cada um que desde já veio aqui ouvir essa breve meditação. Deixo mais uma vez, meus irmãos, se possível for, por gentileza, os irmãos deixarem o vosso like, deixarem o vosso comentário, compartilharem em suas redes sociais, meus irmãos, essa pregação. Dessa forma, meus irmãos, mais pessoas podem ser alcançadas por meio dessa verdade. E logo, né, mais pessoas podem, né, se tornar servos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que tinham dúvida em 1 Timóteo capítulo 5 podem receber ali, né, uma orientação maior nesse capítulo. E dessa forma terem suas dúvidas saciadas, aquelas que verdadeiramente buscam, né, ali o conhecimento de Deus, né. Nós buscamos aqui meditar segundo, né, as próprias escrituras. Então, meus irmãos, que Deus assim possa nos conceder uma ótima semana, uma ótima noite de sono, né, para a honra e a glória dele. E espero que os irmãos tenham sido edificados, tenham entendido
Tenho compreendido esse estudo de hoje, meus irmãos, em nome de Jesus. Aqueles que são novatos, convido a se inscrever no canal, a conhecer o canal, né, assistir as pregações, né, a ver também as playlists, né, as séries como Se um Amor Nada Valeria, né, as orientações a um jovem cristão, né, aqui os demais vídeos, as pregações, os devocionais, né. Aqueles que também não conhecem a Igreja de Deus, convido-lhes, né, a conhecer a Igreja de Deus, estudo totalmente gratuito, né, dessa doutrina, tanto esse que eu estou fazendo, tanto esse, meus irmãos, que é disponibilizado gratuitamente, né, o discipulado, para que nos tornemos servos do Senhor Jesus Cristo e estejamos aptos, né, para receber o batismo. Tanto também os pontos de fé e as outras séries, né, meus irmãos, como Revelando Apocalipse, Refutando o Dogma da Trindade, Luz na Escuridão, alguns sites e alguns canais aqui também que correspondem, né, ali à Igreja de Deus. Convido-lhes a conhecer todos, certamente todos serão bem-vindos, né, a conhecer e a estudar, né, conosco, em nome do Senhor Jesus. E para aqueles que não viram, também estamos aqui já disponibilizando, né, algumas apostilas, não todas, né, infelizmente algumas eu acabei perdendo, né, algumas foram disponibilizadas nos grupos, né, se não me engano 2, mas a maioria aqui, pelo menos com questão aqui há mais ou menos julho, né, ali, já foi divulgada aqui, né, no próprio canal, né, no caso no Drive. Basta os irmãos acessarem o perfil do canal e clicarem, né, aqui, que vai estar logo aqui abaixo, ou então, meus irmãos, basta, né, ali, os irmãos acessarem a descrição, né, aqui, que estará aqui, link para acessar as apostilas do canal Viver é Cristo, e dessa forma, né, os irmãos têm acesso ali às apostilas, onde conterá ali alguns ensinos, algumas apostilas que já foram colocadas, e também, né, ali, a apostila da série, né, ali, Se o Amor Nada Valeria, a importância do amor bíblico, 1 Coríntios 13. E devido, né, meus irmãos, eu não ter finalizado ainda, né, essa série, né, e nem essa apostila com relação às cartas, né, de Paulo dirigidas a Timóteo, eu não acabei colocando ainda, mas espero que quando terminar, né, poder publicar, né, lá, colocar para os irmãos. Já estamos chegando aqui às suas 100 páginas, né, então vai estar recheado aqui de estudo e explicação bíblica, né, tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, desde já agradeço a todos, né, que Deus assim nos conceda uma ótima noite de sono, debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção. Seus santos anjos estejam ao nosso redor, para que não venhamos a tropeçar em pedra alguma e que a sua presença seja conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, assim despeço a todos, com a paz seja convosco. Até a próxima semana, se assim Deus ele nos permitir.